Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração todos juntos. Graças ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de podermos nos reunir, irmãos, em torno do Seu nome, do Seu precioso nome. Porque Ele mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Amém? Então, graças ao Senhor pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite entre nós. Sabemos da necessidade que Ele seja entronizado no nosso meio. Por isso nós queremos render todo o nosso louvor e a nossa adoração, todo esse tempo para Ele, porque confiando nele, nós estamos num lugar seguro. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo precioso privilégio que temos, Senhor, de podermos estar aqui reunidos com os nossos irmãos em torno do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que Ele é todo suficiente para nós, Senhor. Por isso te pedimos que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da verdade, Senhor, para que possamos te cultuar da maneira que lhe é devida, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que não veio de ti do nosso meio, e que o Senhor realmente possa ser entronizado nessa nossa reunião, Senhor, porque nós entendemos dessa necessidade, Senhor. Cristo ser formado em cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui e toda a nossa expectativa está somente em ti, Senhor. Não está naquele irmão que vai falar ou nos irmãos que vão escutar a tua voz. Porque nós sabemos que só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Que se o Senhor não falar conosco, em vão falará o irmão que está falando, Senhor. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor, que porventura venha a querer tirar a atenção dos irmãos da tua palavra, que saia do nosso meio em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos todos nós estar compenetrados na tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é uma luz para o nosso caminho, Senhor. Por isso queremos te entregar o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que todos os dois estejam totalmente ligados a ti nessa noite. Nós precisamos do teu socorro, mas nós sabemos que o Senhor é um socorro bem fiel na hora da angústia, Senhor. Fica conosco, porque nós não temos para onde ir, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria ler com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 30. Vamos ver alguns versos desse capítulo. Abre em Isaías, capítulo 30, vamos ler desde o verso 1. Antes de lermos Isaías, nós sabemos que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, Paulo diz que tudo que nos foi escrito, como um exemplo, nos foi escrito. Em Romanos, capítulo 15, verso 4, ele também diz que para o nosso ensino, as coisas antigas foram escritas. Então, nós temos no Antigo Testamento exemplos e ensinos para a nossa vida hoje como igreja. E o capítulo 30 de Isaías nos dá muitos ensinamentos e que nós possamos nos aprofundar nele nessa noite, amém? Capítulo 30, verso 1 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim,
é que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Até aqui por enquanto, irmãos. Mais uma vez, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio que temos de podermos nos reunir em torno das coisas essenciais da fé. Não estamos aqui apenas hoje para buscar uma bênção, porque nós entendemos que nós fomos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que tudo que nos diz respeito à vida e à piedade já nos foi dada. Como Pablo leu lá, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já nos foi imolado. Pascal. Então veja, irmãos, tudo que o Senhor podia fazer por nós, Ele já fez. E veja que interessante. Hoje nós estamos mais uma vez para cultuar o Senhor, e essa nossa reunião, ela tem o nome, a reunião de partir do pão, porque nós estamos sobre a palavra do Senhor que disse: fazei isto em memória de mim. E é verdade que muitas vezes, muitos irmãos e muitas pessoas hoje, elas estão se reunindo sem uma diretriz eficaz. Nós sempre falamos para os irmãos que para nós termos uma reunião bíblica, nós precisamos de 4 pontos. O primeiro ponto é a centralidade de Cristo. Cristo na nossa reunião precisa ser o centro. E é por isso que todos os nossos louvores e as nossas adorações, elas são entoadas para Cristo. Não são louvores de autoajuda, louvores talvez para fazer você chorar, falando de bênçãos e coisas que o mundo inventou. São louvores e exaltação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que falam sobre a obra e a vida do Senhor, do que Ele tem feito por nós. Então, tudo que permeia a nossa reunião precisa ter um centro. Cristo precisa ser o centro da nossa reunião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a autoridade é a palavra de Deus. Nós nunca vamos fazer algo que não está descrito na palavra de Deus. Ainda que aos olhos humanos possam parecer coisas boas e bonitas e agradáveis aos homens. Mas às vezes aquilo que agrada os homens não agrada a Deus. Por isso a nossa reunião ela permeia somente na palavra de Deus. A autoridade no nosso meio é a palavra de Deus. E isso nos traz uma enorme segurança, porque quando nós estamos na palavra de Deus, nós estamos seguros. Porque tudo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. E quando nós andamos nesses caminhos, nós estamos num lugar seguro. Porém, como diz as Escrituras, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direitos, mas o final deles são caminho de morte. Não tomamos outros caminhos que a palavra do Senhor não nos conduz. Isto, para nós, é uma segurança. E o terceiro ponto é que o governo da igreja é o Espírito Santo de Deus. A nossa reunião ela tem um governador, e esse governador é o Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que nós nos movemos. Então, se o Espírito Santo nos levar a cantar, nós vamos cantar. Se o Espírito Santo dar um salmo para algum irmão, esse irmão pode ter a liberdade de estar louvando ao Senhor com esse salmo. Então, o Espírito Santo governa a reunião. E quando o Espírito Santo governa a reunião, essa reunião é uma reunião proveitosa. E o quarto ponto é que nós incluímos todos aqueles que o Senhor recebeu. Todos os filhos de Deus que são nascidos de novo, que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, são incluídos junto conosco nesse corpo místico que é a igreja. Esses são 4 pilares para uma reunião cristã. E, de fato, onde não tem esses pilares,
pode existir somente um ajuntamento, como Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 1, muitos podem estar se ajuntando, em vez de para melhor, eles se ajuntam para pior. E aqui nós vemos que Isaías, ele começa dizendo, ai daquele, e no livro de Isaías nós temos 22 ais. São decretos, são correções do Senhor. E ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Veja que interessante. São muitos conselhos na nossa era. São muitas vozes que falam, que permeiam a cristandade, mas são poucos aqueles que têm como prioridade a palavra de Deus. Qual é o conselho de Deus para nós? O conselho de Deus é a sua palavra. Por isso que a autoridade da igreja ela está na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos seguir a palavra de Deus. Isaías diz, ai daqueles que tomaram um conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura que não é a do meu espírito. Outras versões podem estar um pouquinho diferentes, mas eu quero frisar com vocês que essa palavra espírito, ela é falada várias vezes no Antigo Testamento em hebraico, e todas elas, ela é traduzida para espírito. Mas o tradutor de algumas versões, como a Revista Atualizada e algumas novas, eles deram uma ajeitada para que o texto pudesse estar mais bem compreendido na língua portuguesa. Não é verdade? Mas a palavra aqui é espírito. E se cobriram com uma cobertura que não é a cobertura do meu espírito. E quando acontece isso entre o povo de Deus, a resposta é essa, para acrescentar pecado sobre pecado. E veja que interessante, porque Isaías ele está profetizando, o ano é cerca de 703 a.C., e os assírios, eles estavam para invadir Jerusalém, e o povo de Deus estava desesperado, porque eles já tinham invadido mais de 70 cidades, e destruído todas essas cidades. Então o povo de Israel ele resolve mandar uma comitiva para o Egito, para encontrar no Egito um auxílio de guerra, uma proteção de guerra, para que de alguma forma o Egito pudesse ajudar o povo de Israel a escapar dos assírios. Mas o Senhor diz assim, veja que interessante, que descem ao Egito sem me consultar. Que buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Veja o que o Senhor diz, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito se tornará em confusão. Veja que interessante, irmão. Nós temos um povo que foi liberto do cativeiro, que foi liberto da escravidão de Faraó, que milagrosamente o Senhor abriu o mar e eles passaram pelo meio do mar. O Senhor fez sinais, prodígios e maravilhas no meio desse povo. O Senhor, 40 anos, mandava uma coluna de fogo durante a noite para os iluminar, e durante o dia mandava uma coluna de nuvem para que eles não fossem fadigados pelo sol. O Senhor ia na frente deles, ensinando tudo o que eles queriam fazer. O Senhor era o Deus dele. O Senhor depositou neles toda a sua confiança. O Senhor trabalhou para esse povo, e esse povo, então, volta a querer voltar para o Egito para encontrar auxílio no Egito e esquece de tudo aquilo que o Senhor Jesus, ou que Deus tinha feito por eles antigamente. E veja que essas coisas parecem que se repetem, né? Muitas vezes, nós esquecemos de tudo aquilo que Jesus fez por nós e estamos voltando ao Egito, procurando segurança e procurando abrigo. O Egito simboliza o mundo, e muitas vezes nós queremos confiar nas coisas do mundo, deixar as coisas de Deus de lado
e começar a nos aprofundar somente nas coisas do mundo. E então voltamos como povo de Israel para o Egito. E isso é condenável perante o Senhor. E por que acontece isso, irmão? Porque às vezes nós estamos negligenciando o trabalho do governador. Veja porque o Espírito Santo é o ser mais negligenciado de toda a história da igreja. Muitos têm colocado na conta do Espírito Santo coisas que o Espírito Santo nunca fez, para que o povo de Deus fosse enganado e deixasse de andar nos caminhos do Senhor e procurassem novamente os caminhos do Egito. O Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito que nos governa de uma maneira plena. E quando o Senhor fala no capítulo 16 de João, que ele virá e não falará de si mesmo, mas ele glorificará a mim, o Senhor está dizendo que tudo que nós podemos receber de Cristo, nós vamos encontrar na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, na economia de Deus, nós estamos debaixo do ministério agora do Espírito. Você entende comigo? Vamos ler lá João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que interessante, irmão, pense comigo. Hoje, o Espírito Santo, ele está destinado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se de alguma forma você descredibiliza o Espírito Santo, você não tem acesso a esse convencimento que só pode vir do Espírito Santo de Deus, que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. O pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportais agora. Mas quando ele vier, veja, irmão, mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Amém? Então você vê que o povo de Israel, ele tinha a cobertura do Espírito Santo, ele tinha o governo do Espírito de Deus e ele se deixou levar por outros conselhos. Ele se colocou debaixo de uma cobertura que não era a cobertura do Espírito Santo. João, a carta de João, capítulo 4, no verso 6, João diz que nós temos o Espírito da verdade operando no mundo, que é o Espírito Santo, e o Espírito do erro. 1 João, capítulo 4, verso 6. Você pode conferir em casa. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós temos esses dois espíritos permeando muito próximo de nós. Então nós temos a capacidade de nos colocarmos debaixo do governo do Espírito Santo de Deus ou debaixo do governo de um espírito de erro. E veja que interessante, esse espírito de erro não são esses satanistas somente que hoje cultuam Satanás. O espírito de erro é um outro Cristo, um outro evangelho que não é o evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. E Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele diz que se vos ser anunciado outro evangelho que não seja este que vocês escutaram, que seja anátema,
maldito, há só um evangelho, há só uma palavra, há só uma doutrina. E veja que interessante. Hoje nós temos a doutrina da prosperidade. E essa doutrina ela está debaixo da doutrina ou do espírito do erro. Ela é uma doutrina que vai massagear você. Ela vai massagear seu ego. Ela vai dizer, você é um vencedor. Você precisa prosperar. O Senhor morreu para você prosperar. Nós estamos reunidos para orar, para se você está com alguma luta na vida financeira, você prosperar. E não somente isso. O espírito do erro induz as pessoas a não reunir por quem Cristo é, mas eles se reúnem pelo que Cristo tem a proporcionar pelas pessoas. Mas quando nós estamos debaixo do espírito da verdade, nós nos reunimos apenas por quem Cristo é. Então, se a figueira florescer ou não florescer, nós estamos aqui. Se nós adoecermos ou sermos sarados, permanecemos aqui. Porque importa que ele cresça e nós diminuamos. Cristo precisa ser gerado em cada um de nós. E isso é um processo de salvação. Verso 12 de João, capítulo 16. Mas ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem nos guia pela verdade, irmãos? Nós estamos debaixo desse ministério, do ministério do Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele é o ser tão atacado. Porque se nós anularmos a obra do Espírito, nós não vamos ter contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciar o que há de vir. E veja o que ele vai fazer no capítulo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do meu Pai, e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Veja que interessante. O Espírito da verdade é um Espírito que pode nos ensinar a toda a verdade. Mas tem algumas características nesse Espírito da verdade que nós precisamos aprender. Quando você olha para a Trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vê que o Pai anuncia a glória do Filho, o Filho anuncia a glória do Pai e o Espírito agora glorifica o Filho. Ou seja, na Trindade, nós temos um pensamento eficaz. Sempre um está pensando no outro. Você entende, irmão? O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Por isso que quando você vê um irmão falando de si mesmo, dando testemunho de si mesmo, a Bíblia diz que o seu testemunho não é verdadeiro. Por isso que a pessoa que prega a palavra, ela nunca vai pregar de si mesmo, ou mostrar a si mesmo, ou querer sobressair sobre as pessoas. Sempre ela precisa mostrar Cristo, porque se ela está debaixo do governo do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo é glorificar o Filho. Então, toda palavra que é ministrada debaixo desse Espírito da verdade, ela precisa glorificar o Filho. Veja que interessante. Você lembra lá do jovem rico? O jovem rico chega para o Senhor e diz, bom mestre. O que Jesus diz para ele? Por que me chamas bom? Jesus não era bom? Não, Jesus era bom. Mas Jesus quer nos ensinar alguma coisa. O que Jesus diz? Bom é só o Pai que está no céu. Porque o papel do Senhor Jesus era glorificar o Pai na sua vida. E agora o papel do Espírito Santo é glorificar o Filho no seu trabalho. E esse é o papel da igreja. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de glórias humanas, de lugares, como os fariseus do capítulo 23 de Mateus. A palavra diz que eles procuraram os primeiros lugares. E hoje, para nossa vergonha, irmão, se você chega em alguma reunião religiosa, você vai ver um tablado um pouquinho maior aqui, né?
que são para aquelas pessoas que são mais espirituais. E quando nós olhamos assim de relance, nós podemos pensar, isso não tem nada a ver, né? Mas quando nós olhamos para o capítulo 23 de Mateus, nós enxergamos o espírito do erro aí. Porque nós aprendemos na Santíssima Trindade que um glorifica o outro. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Filho. Eles como Deus, em uma só pessoa, ou três pessoas, num só ser, natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre estão passando a glória de um para o outro. Mas quando as pessoas querem glória para si mesmo, quando as pessoas começam então a procurar os primeiros lugares, e assim o Senhor Jesus em Mateus 23, ele descreve a situação da igreja atual. Veja que interessante, parece que todas as coisas se repetem. Por isso que Isaías ele diz, ai dos filhos rebeldes, que se desviaram do caminho, não tomaram um conselho, se submeteram a uma outra cobertura que não é a cobertura do meu espírito. E quando isso acontece, irmãos, o espírito do erro entra e as pessoas agora procuram sempre a glória para si. E é interessante, porque os fariseus eles procuravam as primeiras cadeiras, os primeiros lugares, se sentar na frente. Sabe quando eles iam orar? O Senhor ensinou a orar. Eles iam para praças, eles alongavam seus filactérios, se vestiam bonito, eles faziam orações altas para serem vistos pelo povo, e quando eles jejuavam, eles passavam cinza neles, para o povo olhar para eles e dizer, olha, lá vai um fariseu, servo do Senhor, como está jejuando. O Senhor Jesus disse, não, mas vocês não podem ser assim. Mateus 23, 8, o Senhor diz, a ninguém chameis de mestre. Um só é o vosso mestre. Vocês são todos irmãos. Aqui está o Espírito da verdade ministrando nos nossos corações. Verso 14 de João, capítulo 16. Ele me glorificará. O Espírito Santo é o canal da palavra. O Espírito Santo ele está nos governando nessa era. Nós precisamos ter sensibilidade para escutarmos a voz do Espírito e não somente escutar, mas também obedecer à voz do Espírito. Ele opera em nós, irmãos, o conhecimento do pecado, o conhecimento da justiça e do juízo. E nós precisamos nos colocar debaixo do ministério do Espírito Santo para que ele nos convença a toda boa obra. Essa obra de aperfeiçoamento dos santos é através do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo diz, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são feitos filhos de Deus. Verso 16, ele diz, o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. Precisamos estar debaixo dessa cobertura. Mas como nós vamos reconhecer quando essa cobertura ela realmente vem do Senhor? Nós temos o princípio do Senhor, que é a humildade. E nós temos o princípio do diabo, que é a altivez. O diabo, ele quis ser quem ele não era. Cristo, ele se esvaziou para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso, irmãos, quando nós nos aproximarmos de irmãos que têm se afastado da simplicidade que há em Cristo Jesus, nós precisamos ter muito cuidado. Nós podemos estar nos aproximando do espírito do erro. E nós precisamos ter consciência disso, que esse espírito atua hoje na nossa era, assim como atuou lá no povo de Deus, 700 anos antes do Senhor Jesus. E como Paulo disse, que aquelas coisas nos sobreveio como exemplo. E se nós continuarmos
no livro de Isaías, nós vamos ver como o Senhor Jesus foi misericordioso com aquele povo. Veja, vamos abrir em Isaías novamente. Lembre-se de tudo que o Senhor fez para o povo de Israel. Você lembra, Lucas? Lembre-se também de tudo que o Senhor fez por nós. Hoje nós estamos nos reunindo com esse entorno, em torno disso, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E eu quero anunciar isso para mim e para você, porque há essa necessidade de nós lembrarmos. Muitas e muitas vezes você vai ler na palavra de Deus quando o escritor diz assim: lembrai-vos de quem vocês eram, noutro tempo, inimigos de Deus, afastados da comunidade de Israel. Hoje nós não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, família de Deus. Somos a igreja do Deus vivo. E aqui nós temos esse lugar de refúgio. E agora nós temos que nos submeter à autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quando nós saímos dessa autoridade, nós estamos debaixo do espírito do erro. E veja só, aqui tem um ai de Isaías, e como eu falei para vocês, são 22 ais que Isaías fala no livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro assim, tão profundo, irmãos, que existem muitos mistérios no livro de Isaías. E muitas coisas que nós temos aprendido do Senhor, graças ao Senhor, pelo profeta Isaías. Ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem que tinha temor de Deus. E com ele nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando ele diz, ai de mim, que sou homem impuro, o Senhor fala com ele, ele não se acha. Porque quando o Senhor fala com uma pessoa, aquela pessoa se coloca em pó e cinza. Porque sabe que não é dele que vem as coisas do Senhor, que vem de Deus. E veja o que ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, e não é a do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, que buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. E veja o que o Senhor diz. Mas o refúgio de Faraó se tornará em vergonha, e o abrigo à sombra do Egito em confusão. Veja, eles tinham tudo no Senhor. Eles tinham visto os milagres, os sinais, os prodígios feitos pelo Senhor. Mas eles preferiram descer ao Egito para buscar auxílio, refúgio no Egito e abrigo no Egito. E veja que interessante. Vamos ler o verso 8 agora. E quando você encontrar nesses versos, uma igualdade que nós estamos vivendo hoje, não pense que é uma grande coincidência. Não existe coincidência com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega a um ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. E quando a palavra do Senhor está sendo pregada, isso está acontecendo no nosso meio. E nós devemos nos alegrar quando o Senhor está trabalhando com a sua espada da palavra nos nossos corações. Porque se Ele está trabalhando em nós, é porque Ele quer ser formado em nós. Mas quando a palavra do Espírito ela deixa de ter essa diretriz e ela começa a ser pregada de uma outra maneira,
Porque o espírito do erro, ele usa a palavra de Deus, mas não deixa com que os irmãos possam ser liberados pela palavra de Deus para um conhecimento concreto de Cristo. Veja que interessante. Vai, pois escreve numa tabuinha, perante eles escreve, ou num livro, para que fique registrado, para os dias vindouros, para sempre perpetuamente, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Veja o que eles dizem. E muitas vezes nós escutamos isso quando estamos pregando a palavra, irmão. Às vezes nós escutamos, irmão, tem que dar uma palavra de ânimo para nós, né? Prega coisas alegres para nós, irmão. Prega sobre a grandiosidade da nossa vida. Prega para nós, mostra que nós temos um caminho bom, coisas boas perante nós. Isso continua até hoje, irmão. Veja que interessante. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não nos profetize, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis. Irmão, não prega a palavra, não prega a verdade, irmão. Prega coisas aprazíveis. Porque quando nós pregamos coisas aprazíveis, nós enchemos o lugar de pessoas. Você lembra lá, irmãos? Veja que interessante. Parece que Paulo ele está com esse texto em mente quando ele está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Quando ele diz para Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque virá um tempo em que com coceira nos ouvidos, eles não vão dar mais valor à palavra, eles não vão querer mais escutar a palavra. Mas eles vão fazer mestres para si mesmos, segundo as suas próprias concupiscências. E eles não escutarão mais a verdade, mas eles vão dar valor às fábulas. Foi isso que Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4. E parece que Paulo está lendo o livro de Isaías. Porque parece que isso aqui aconteceu com esse povo. O povo não queria saber mais qual era a vontade de Deus, porque eles sabiam que eles estavam fora da cobertura de Deus. Mesmo eles sabendo todos os milagres, sinais e prodígios que Deus fez entre eles. Mas nós temos essa característica no Adão que habita dentro de nós, no velho homem, nós queremos somente as coisas agradáveis. Mas se você lê os profetas de Deus no Antigo Testamento, geralmente as palavras deles não eram agradáveis ao povo. O povo dizia isso, irmão. Você tem visão do Senhor? Não nos fale essa visão. Nós não queremos saber o que é verdade. E isso acontece hoje, irmão. O povo não quer saber a verdade. Eles querem saber da mentira. Eles não querem saber do caminho reto do Senhor. Mas eles querem dar ouvidos a fábulas, a palavras aplausíveis. E ele diz, não nos profetizeis, fale para nós ilusões. Eles estão como embebedados do mundo, querendo as coisas do mundo, se lembrando da época da escravidão e voltando lá para onde eles foram escravos. E sabe o que Faraó faz com o povo de Israel? Quanto mais tu volta para o Egito, mais ele dá trabalho para você. Cada vez o trabalho do povo de Deus era duplicado. E era carga sobre carga. No Egito é carga sobre carga. E Isaías diz assim, vocês vão alcançar descanso no seu descanso. Vocês precisam descansar em mim. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. Não fala o que Deus tem para mim, irmão. E nós já escutamos isso, irmão. Não, eu sou um crente morto, irmão. Não precisa você falar as verdades de Deus para mim. Eu prefiro acreditar em ilusões. Eu prefiro, irmão, ir em um lugar cheio de jogo de luz, onde tem uma banda grande, as pessoas berram e gritam e balançam o cabelo, e todo mundo grita, todo mundo fala ao mesmo tempo, e ali nós estamos naquela ilusão de ótica. Ali nós estamos no meio daqueles que se acham os homens de Deus. E eu acho que isso não tem nada. Você não precisa falar a verdade para mim, irmão.
Fica com a verdade para você. Eu prefiro as ilusões. E desse modo que o povo de Deus hoje anda, o povo de Israel andava. Veja o coração do Senhor com isso. Pensa no Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. Pensa no Espírito Santo de Deus querendo nos comunicar as verdades insondáveis de Cristo Jesus, nosso Senhor, querendo formar Cristo nas nossas vidas. E nós falamos para o Senhor, não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós temos a sombra, lá nós temos o abrigo do Egito. E é por isso, irmãos, que nós vemos tanta confusão no meio do povo de Deus. São tantas confusões. São tantas coisas atribuídas ao Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com isso. Hoje, se você entra nessas igrejas neopentecostais, você não sabe se você entrou numa igreja ou se você entrou num centro de macumba. Você não sabe se estão cultuando ao Senhor ou se estão cultuando qualquer tipo de entidade. Porque as pessoas se movem como entidades da macumba. Por quê? Porque eles não querem a verdade. Porque a verdade é um caminho sem volta. Assim como o povo de Israel não queria a verdade, muitos de nós, às vezes, não queremos a verdade. Queremos nos envolver com as fábulas. Porque realmente nós estamos nos submetendo a uma outra cobertura que não é a cobertura do Espírito Santo de Deus, não é, irmão? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, segundo Jesus, só vai falar do que lhe foi dado. E o que foi dado para o Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, ela é o Logos de Deus. O Espírito Santo nunca vai fazer você fazer algo que não está nas Escrituras. E é por isso hoje que a cristandade faz tantas coisas que não estão nas Escrituras e nós pensamos, bom, isso é bom, é agradável à carne. Me fale mais sobre essas coisas aprazíveis. Fala para mim, irmão. Eu saí daqui até mais leve. Esse evangelho de autoajuda, irmãos, vai fazendo você enfraquecer. E você vai enfraquecendo a um ponto que quando você tem uma luta, você não tem força mais para se levantar. Por quê? Porque você está debaixo de um espírito de engano e não do espírito da verdade. Isso é muito sério. Seria muito mais fácil nós estar falando outras coisas para vocês. Mas o que adianta nós falarmos outras coisas que não são as palavras inefáveis de Deus? Eles dizem ao vidente, e eles continuam dizendo, irmão. Quando eles pregam essas coisas, eles estão dizendo, não falam a verdade. Certa vez, o irmão Delcio pregava numa reunião de terça-feira, eu sempre conto isso para os irmãos, numa grande comunidade, mais de 20 mil membros. E ele pregava e falava de um assunto muito específico. E o pastor dessa localidade pediu para ele continuar no outro dia. Ele falou, não, eu não posso continuar, porque eu vou visitar a casa de um irmão lá, fulano de tal. Aí o pastor questionou ele, bom, irmão, você está aqui com 3.000 pessoas, você vai deixar essas 3.000 pessoas para visitar um irmão? É realmente bem isso que eu vou fazer. Vou deixar. Então esse pastor ficou enfurecido. E na outra semana chamou ele ao escritório e disse, irmão, eu preciso que você se junte-se a nós no corpo pastoral, você vai ter um salário, nós vamos te dar um apartamento, nós vamos te dar casa, porque é isso que o diabo faz, irmão. Mas é tão difícil nós termos esse discernimento espiritual. O diabo faz isso com os servos de Deus. E ele disse, não, irmão, não posso aceitar. E ele falou, o pastor falou para ele, mas por quê? Ele falou, porque se eu pregar a verdade aqui, quantos vão ficar? Você está com 20 mil membros aqui, você está disposto a ficar com 30 pessoas? 15, 20, 50? Que querem escutar realmente os oráculos do Senhor, o que Deus tem para falar com esse povo? Ou você quer ficar com muitas pessoas, onde tem muito dinheiro, onde tem um grande ajuntamento, mas são pessoas isoladas, que não conhecem
a vida transformadora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos edificados somente debaixo dessa cobertura do Espírito Santo. Não existe outra, irmão. Quando nós descemos para esses subterfúgios carnais, para alcançar prazer, descanso, refúgio, isso só nos traz, segundo as Escrituras, confusão, desespero, coisas estranhas, pecado sobre pecado. E eles dizem aos videntes que não tenhais mais visões, por favor. Não queremos visões. Do Senhor, não. E aos profetas que não profetizeis mais. Não profetizeis mais para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Nossa, irmão, que interessante. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Veja ao ponto que chega, irmão, um povo que o Senhor tirou do Egito, tirou do cativeiro babilônico, andou com eles 40 anos. No deserto, a roupa deles crescia junto com eles. Não faltava pão, não faltava comida, não faltava água. O Senhor nunca faltou para eles. E eles dizem, não nos falem mais do Santo de Israel. Eles não querem mais saber do Senhor, irmão. Porque se desviaram da cobertura do Espírito Santo de Deus. E se colocaram debaixo do espírito do erro. E veja que interessante, irmãos, como isso acontece entre nós. E o Senhor é um Deus paciente e verdadeiro. Eles correram para o Egito para buscar abrigo, para buscar refúgio, porque eles estavam com medo dos assírios. Mas, irmãos, apesar de tudo isso que o povo fez, o Senhor os livrou da mão dos assírios, irmão. Quando nós lemos lá em 2 Reis, vamos ler lá, irmãos, capítulo 19. Vou abrir aqui, irmãos. Verso 35. Veja o poder do Senhor, irmãos. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Veja, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, seu deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Veja, irmãos, o Senhor com mão forte, ele ainda destruiu os assírios. Por quê? Porque o Senhor, apesar dos nossos erros, apesar de muitas vezes nós estarmos descendo ao Egito, sem consultar o Senhor, buscando refúgio em Faraó, abrigo no Egito. Apesar de tudo isso que nós fizemos, de às vezes pedirmos para que o Senhor não fale mais conosco, de não darmos mais atenção para aquelas pessoas que têm nos anunciado os oráculos do Senhor. Às vezes, nós pedimos para que não seja mais falado a palavra de Deus entre nós, mas que nos seja colocado a fábulas, palavras aplausíveis, para que nós tenhamos uma vida
em paz, em segurança, em tranquilidade. Mesmo diante de todas essas falhas, o Senhor ainda é propício a nós, que somos o seu povo. Veja o verso 18 desse mesmo capítulo. A palavra diz assim: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías capítulo 30, verso 18. Veja o que diz o 21, irmão. Veja o amor do Senhor por esse povo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, por ele andai. Muitas vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nós viramos as costas para o Senhor, mas nós escutamos sempre uma palavra atrás de nós, dizendo: este é o caminho, por ele andai. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de tão pecadores, tão fracos, apesar de cairmos em tantos erros que já nos foi anunciado tão antigamente, cerca de 2.700 anos atrás, Isaías escrevia essas coisas, que se encaixam exatamente na cristandade atual. Apesar de nós nos desviarmos para a direita, nos desviarmos para a esquerda, e os nossos ouvidos sempre vão estar ouvindo uma palavra que diz: este é o caminho, por ele andai. Sabe por quê? Porque em João capítulo 6, verso 37, o Senhor Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E ele dizia: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está falando assim: o que vem a mim, ele vai tentar se desviar para a esquerda. Mas quando ele vai se dar por si, tem uma palavra vindo atrás dele dizendo: anda pelo caminho, este é o caminho. É isso que o Senhor sempre faz conosco. Por ele andai. Nós somos do Senhor. Somos ovelha do seu aprisco. E apesar de muitas vezes estarmos como estes israelitas, procurando auxílio no Egito, procurando abrigo em Faraó, nos cobrindo de outra cobertura que não é a do seu espírito, não dando mais valor à sã doutrina, não escutando mais as coisas espirituais, mas querendo que nos seja falado coisas aprausíveis, que nos faz sair leve da reunião. Não nos fale mais do Santo de Israel, nos fale agora ilusões, porque não queremos mais isso. O Senhor ainda, com mão forte, livrou Israel do rei de Assíria. E saiu o anjo do Senhor. E num só momento ele feriu milhares e milhares. Ele confundiu a todos, num só momento. E veja, irmão, apesar de tudo isso que aconteceu, desse grande livramento dos assírios, o povo ainda continuava a se rebelar contra o Senhor, desejando as coisas que não lhe eram favoráveis, trocando o Senhor pelo Egito. Veja que interessante. Quando nós falarmos do sacrifício santo de Cristo, hoje por nós na cruz, às vezes é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós olhamos para trás e lembramos que uma vez o nosso Senhor Jesus foi pregado numa cruz por causa dos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, que ele pagou os nossos pecados, e que agora nós temos intrepidez para entrar nos santos dos santos, ter esse contato direto com Deus, pelo novo e vivo caminho. Ele nos preparou o caminho. E o Espírito Santo vem dizendo assim, ó, este é o caminho. Irmão, este é o caminho. Por ele nós precisamos andar. Por isso que Cristo precisa ser o centro.
Por isso que a autoridade precisa ser a palavra de Deus. Por isso que o governo precisa ser o governo do Espírito Santo. Quando você se submete a um governo que é de homem e não é do Espírito, você está tomando sobre si maldição e você está debaixo do espírito de erro. Porque nós devemos nos submeter àqueles irmãos que se submetem à palavra de Deus. Por isso são 4 pontos essenciais para uma reunião: a centralidade de Cristo, a autoridade da palavra, o governo do Espírito Santo e a inclusão com todos aqueles que o Senhor recebeu. Essa é a verdade, esse é o caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos todas essas diretrizes, irmãos, hoje para partir o pão. Muitas vezes nós estamos passando por situações assim como o povo de Israel estava passando. O rei assírio tinha destruído, exterminado 40 cidades. E Judá estava estremecida, Jerusalém estava estremecida. Eles diziam entre si: nós estamos aqui, eles vão nos exterminar também. O que nós vamos fazer? Vamos confiar no Senhor ou vamos procurar auxílio e alento no Egito? Infelizmente, eles foram filhos rebeldes e voltaram para o Egito procurando uma certa conforto, uma certa segurança no Egito. Ah, irmãos, e o Senhor mesmo disse que o mundo passa com todas as suas concupiscências. Nós não temos segurança nenhuma neste mundo. A nossa segurança está somente no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que olhar para esses exemplos, nos arrepender, olhar para o Senhor Jesus e encher o nosso coração de alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Ele mesmo disse: jamais vos abandonarei, eu nunca vos deixarei. E muitas dessas coisas o povo de Israel sabia. Leia comigo, irmão, o Salmo 121. Veja o que o salmista diz. O Senhor nunca disse que nós não passaríamos por problemas, por dificuldade, mas Ele disse isso aqui, ó: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que Ele diz? O meu socorro vem do Egito? Não, irmão, não vem do Egito. Não vem. Vem de Faraó? Não, não vem. Vem do seu dinheiro? Não, irmão. O seu dinheiro não pode comprar 1 minuto da sua vida. Não pode. Não. Não pode, irmão. Não pode acrescentar em nada na sua vida. Vem de alguma coisa? Não, não vem de nada, irmão. O socorro da igreja vem do Senhor, por quê? Vai falar da plenitude de Cristo, do poder, da onipotência de Deus. Você precisa crer, você precisa conhecer os atributos de Deus. E Deus é onipotente, porque foi Ele que fez os céus e a terra, irmão. Não existe um socorro mais presente do que Ele. Ele é poderoso para nos socorrer. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E veja o que ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor, veja o que ele vai dizer, irmão. O Senhor é a tua sombra, irmão. Não é na sombra do Egito, irmão. Não. Quem é a nossa sombra? E quando Isaías está dizendo da sombra do Egito, ele está se referindo a uma grande pedra do Egito que fazia uma sombra onde o povo ficava no abrigo do sol. Mas o povo esqueceu, Estênio, que o Senhor mandava uma coluna de nuvem, irmãos, para ser
sombra para eles, irmãos. Sobrenaturalmente, o Senhor sempre foi a sombra de Israel. Ele é a nossa sombra, irmão. Mas o povo, nós como teimosos, irmão Luiz, nós queremos a sombra do Egito. Sabe o que é a sombra do Egito? É confiar nas nossas riquezas, no que nós temos, naquilo que nós estamos produzindo. Sabe, irmão, isso passa tão rápido. E olha, parece que os tempos estão se abreviando e parece que essas coisas estão chegando tão perto de nós que por mais que nós pensamos que nós temos segurança em alguma coisa que temos, se nós confiarmos somente no mundo, nós somos os mais miseráveis de todos. Sabe por quê? Porque hoje você pode ter algum dinheiro, mas pode acontecer qualquer coisa. Um minúsculo movimento e você não tem mais nada. Tem alguns conhecidos que aplicaram o seu dinheiro no Banco Master. Alguns aplicavam muito dinheiro e ficaram sem dinheiro. Por isso que o Senhor Jesus disse, não entenda, não ajunteis tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Mas ajunteis tesouro no que é eterno, aonde a traça e a ferrugem não corrói, nem os ladrões roubam nem cavam. O Senhor é que nos guarda, não é o Egito. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. E nisso nós vemos que a alegria não está em nada que vem do Egito, mas a nossa alegria está no Senhor. Amém? O Senhor é que te guarda, irmão, não é o Egito. O Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E quando o salmista escreve isso, para ele era uma palavra rema, porque ele viu isso. O Senhor guardou ele de dia, porque a coluna de nuvem guardava o povo durante o dia. E nem à noite, porque à noite no deserto é frio. E daí vinha uma coluna de fogo e aquecia o povo de Deus. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É nesse Senhor que nós estamos. Quero ler com vocês também o Salmo 46. Por isso que quando Isaías vai profetizar, ele diz assim, irmão, Patrick, ai desse povo. Ele se admira, como esse povo é rebelde. Ai desse povo. Filhos desobedientes, que deixam a bênção e eles optam pela maldição. Deixam o verdadeiro refúgio e vão se refugiar no Egito. Deixa a verdadeira sombra e vão se refugiar na sombra do Egito. Veja o que o salmista diz, 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nossa, irmão, como é bom ter o Senhor nas horas de tribulações. Como é bom estar inserido no corpo de Cristo na hora das tribulações. Como é um socorro bem presente na hora da angústia, nós termos irmãos que realmente expressam a imagem de Cristo. Como é bom nós estarmos inseridos num corpo onde os irmãos estão sendo edificados, estão debaixo do governo do Espírito Santo. Quando você passar por uma tribulação, isso vai ser um refúgio para você. Isso é uma torre forte, isso é uma fortaleza para você. Nós estamos inseridos nesse corpo místico que é a igreja, que é uma fortaleza. Paulo diz que a igreja é o baluarte, coluna da verdade.
Portanto, não temeremos ainda ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Onde está o nosso refúgio, irmão? Está no Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista diz assim ainda: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, o salmista repete 2 vezes, no verso 7 e no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Muitas vezes nós podemos estar passando por tribulações, irmãos. Às vezes nós passamos por situações que aos nossos olhos não tem saída. E é realmente assim que o povo de Israel se achava quando Isaías profetizou para eles. Eles tinham visto o rei assírio exterminar 40 cidades e eles estremeceram. Muitas vezes o nosso inimigo, a nossa adversidade, ela nos coloca medo e passamos por coisas que achamos que não tem mais saída. E nós precisamos então confiar no Senhor. Com um só anjo o Senhor despedaçou milhares e milhares. O Senhor confundiu todos e destruiu todo aquele exército num só momento. Imagine, Stanley, eles nem sabiam do que tinham morrido. Foi uma varredura. Foi apenas um mover da mão de Deus. Às vezes nós estamos tendo, irmãos, conflitos, esposa contra marido, marido contra filhos, problemas nas nossas famílias, problemas nos nossos trabalhos, problemas com doenças. São tantas as aflições que vêm afligindo a nossa vida. E parece que nós estamos num caminho sem saída. É nesse momento que o Senhor intervém. Veja o que o Senhor fez. Por mais que muitas vezes nós estamos deixando o refúgio e a fortaleza que é o Senhor, e estamos correndo atrás das coisas do mundo, voltando ao Egito, procurando auxílio no Egito, refúgio no Egito. O Senhor, ele é misericordioso. E por mais que nós nos desviemos para a esquerda ou para a direita, mais uma vez a voz do Senhor vem e fala conosco. Este é o caminho. Andai nele. O Senhor é o caminho. O Senhor é poderoso para transformar todas essas situações que nos parecem ser tão grandiosas. Ora, no Salmo 127, o salmista chama essas aflições até de um grande monte. Quando eu olho para um grande monte, não tenho socorro, irmão. Não tenho para onde ir. Parece que a minha vida deu tudo errado, tudo que eu faço. Parece que dá errado. Eu não consigo servir o Senhor.
não consigo ser um crente fiel, não consigo ser um testemunho para minha família, não consigo ser um testemunho para minha casa. Ah, irmão, o Senhor é poderoso para te capacitar. Por mais que você tente se desviar, mais uma vez a voz do Senhor está atrás de ti dizendo, este é o caminho, por ele andai. Essa é a misericórdia do Senhor. Essas são as ricas misericórdias do Senhor que, mais uma vez, eu preciso pregar para mim e para você. É isso que é o partir do pão. Jesus está aqui novamente nos dizendo, eu estou aqui novamente para perdoar todos esses teus pecados, para levar sobre mim mais uma vez todas essas iniquidades. Tudo isso que tu não consegue vencer, que te parece tão grande, eu sou o refúgio. Eu sou poderoso para vencer esses problemas que você não consegue vencer em si mesmo. Eu sou poderoso para transformar a tua família numa família segundo os parâmetros das Escrituras. Eu sou poderoso para te transformar. Muitas vezes, nós tentamos nos transformar na força do nosso braço, mas o Senhor é poderoso para nos vencer, irmãos. Ele jamais nos deixará. Muitas e muitas vezes nós tentamos nos desviar, como eu muitas vezes tentei me desviar. E quando eu olhei para esse verso, vi que é só as misericórdias do Senhor. Só as misericórdias do Senhor. E como o Senhor tem sido misericordioso com a igreja. Ah, irmãos, quantas vezes nós queremos escutar palavras aplausíveis, ilusões, e nós escutamos uma voz atrás de nós dizendo, este aqui é o caminho, irmão. Israel, esse aqui é o caminho. Seria mais fácil tu seguir outro caminho, mas esse é o caminho. Não tem outro caminho, irmão. Essa é a igreja. Esse é o povo de Deus. Veja o coração do Senhor, irmão. Quantos e quantos irmãos estão partindo o pão hoje, que têm buscado ilusões, palavras aplausíveis, que não buscam o Senhor pelo que o Senhor é, mas querem só as graças e as misericórdias do Senhor. Que as verdades insondáveis, as riquezas de Cristo, não têm sido manifestadas através da palavra de Deus, porque tem se sujeitado a uma outra cobertura e não a cobertura do Espírito Santo de Deus. E esquecem que o Senhor morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Sabe, irmãos, é por isso que a ceia, o partir do pão, é a mesa do Senhor. Não é a mesa do Israel, não é a mesa do Marcelo, não é a mesa da Quadrangular, não é a mesa da Assembleia de Deus, não é a mesa da Batista, ela é a mesa do Senhor. E nós não podemos agora separar aqui os pecadores, aqueles que não são dignos de partir o pão e aqueles que são dignos de partir o pão. Porque nós vemos o Senhor e quando nós olhamos para o Senhor, quem aqui pode se achar digno de tocar no corpo e no sangue de Cristo? Quem aqui é digno? Você lembra quando o Senhor foi pego de surpresa na mão dos fariseus? Ele foi lhe trago uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles falaram para o Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E tu, o que dizes? O que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava abaixado, escrevendo na areia. Muitos irmãos dizem que ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Ele olha para aquele povo e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem não tem pecado hoje, está apto para participar da ceia. Ah, irmãos, como o Senhor tem sido misericordioso. E é por isso que ele precisou vir. Ele
Ele como o irmão mais velho. É por isso que todos que olhavam para ele, Mateus capítulo 16, que no rosto dele se via a intérprete e resolução que precisava ir para Jerusalém, padecer na mão dos fariseus, dos saduceus e morrer. Ele tinha que ir para lá, por quê? Por causa que para mim não tinha jeito, Humberto, não ia ter jeito para mim, não ia, né? Ele sabia das minhas fraquezas, das minhas falhas, mas porque ele foi um Deus misericordioso e assim como agiu com misericórdia naquele povo, hoje ainda ele age com misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes temos nos submetido a uma outra cobertura, Senhor, que não seja a cobertura do teu Espírito. Te pedimos, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes temos descido ao Egito, Senhor, procurado refúgio, procurado sombra, Senhor. Sabemos que isso só nos traz confusão, contenda, pecado sobre pecado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes não estamos dando mais crédito à tua palavra, Senhor, mas estamos nos envolvendo com fábulas, Senhor, com palavras fictícias, Senhor, coisas que não vêm do teu Espírito, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Nós temos tantas falhas, Senhor. As nossas faltas são muitas, mas a tua graça é maior do que todas elas, Senhor. Junto com os meus irmãos, quero te pedir perdão por todos os nossos pecados e falhas, Senhor. Realmente, como Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Digna é essa palavra de toda aceitação, que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabemos, Senhor, que temos pecado contra ti, que temos nos envolvido somente com as coisas desse mundo, Senhor. Mas nós temos passado tantas lutas e aflições, Senhor. Quanto mais nós nos envolvemos com Faraó, mais Faraó coloca cargas pesadas nos nossos ombros, Senhor. Nós realmente, nessa noite, queremos nos achegar a ti. A tua palavra diz, Senhor, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós queremos ir a ti, Senhor, porque nós sabemos que só tu tens as palavras de vida eterna. A tua palavra diz, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Senhor, nós queremos descansar em ti, Senhor. Nós queremos realmente, como o salmista diz, olhar para o monte e saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Senhor. Nós queremos colocar realmente sobre ti todas as nossas debilidades, Senhor. Todas as nossas fraquezas, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se não temos sido homens, maridos, segundo a tua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se as mulheres não têm sido mulheres, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor. Se temos sido desobedientes aos nossos pais, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não queremos mais ser meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, Senhor. Não queremos mais cair na mão desses espíritos enganadores, Senhor. Desses obreiros fraudulentos, Senhor, que com astúcia têm conduzido o teu povo ao erro, Senhor. Mas nós queremos nos submeter à autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós queremos realmente que o Senhor seja o centro da nossa vida, Senhor. Nós queremos colocar toda a nossa confiança, Senhor, na autoridade da tua palavra, Senhor. Nós queremos realmente receber todos os irmãos que o Senhor recebeu. Nos ajuda, Senhor, a te seguir, Senhor. São tantas aflições. O Senhor conhece todos os corações, todas as nossas angústias, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que o Senhor precisa trabalhar em nós, Senhor. Nós te pedimos, avança a tua obra na tua igreja, Pai. A tua palavra diz, aquele que em nós começou a boa obra, a completará
até o dia de Cristo, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos limpa, Senhor. Lava-nos e seremos verdadeiramente limpos, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nessa noite do partir do pão, que estamos cumprindo a Tua palavra, Senhor. Anunciando a Tua morte até que o Senhor venha. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.